Olá, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Baduvais. E o meu papo hoje é com um jovem advogado que vinha se destacando na atividade de superintendente do INCRA no Acre e que, sem mais informações precisas, acabou saindo do cargo por causa de questões políticas. Tudo bem, Eduardo? Ô, Roberto, tudo bem? Prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Me explica como é que alguém sai de um local onde as coisas estão dando certo. Pois bem, na verdade, a minha função de ir ao INCRA foi para fazer gestão. E a gente conseguiu, durante 1 ano e 2 meses, trabalhar uma gestão muito produtiva. Você veja que a gente conseguiu aí titular em torno de 900 famílias, já deixamos mais de 500 títulos para serem entregues, trabalhamos também a questão de CCIR, trabalhamos outras questões de infraestrutura, conseguimos inaugurar a ponte ali do Riozinho do Rola, com investimento de mais de 6 milhões de reais. Então a gente conseguiu trabalhar muito. Agora, a gestão seria fundamental. Eu fui lá com esse foco. Assim, a política é importante. Agora, a política, ela tem que ser tratada, na meu ver, a política de forma macro. Qual é a função da política? O que tu fizeste que desagradou tanto o PMDB, o partido que te indicou ao cargo? Pois bem, eu também não sei de responder isso. Porque qual seria a função maior da política? A função maior da política é você ter aquela visão do bem comum, do bem para todos. Se eu estou ali para fazer uma gestão no INCRA, é a gestão que eu vou executar para os assentados, para aquelas famílias. Você veja só que no estado do Acre, o estado do Acre tem em torno de 16 milhões e 400 mil hectares. Só o INCRA tem de projeto de assentamento 5 milhões e 600 mil hectares. Você lida com 161 projetos de assentamento. Quantos assentados tem no Acre? Em torno de 30 mil famílias assentadas. Aqui no Acre se faz reforma agrária? Se faz reforma agrária. Se faz graças à grande equipe de funcionários que tem o INCRA. Eu gosto sempre de ressaltar isso porque eu, por não ser do quadro e ter participado do INCRA, eu posso falar que ali tem pessoas extremamente comprometidas com a reforma agrária. Pessoas que amam o que fazem. As minhas chefias, a minha equipe, a minha substituta, os terceirizados, são pessoas que eles fazem a reforma agrária porque amam isso. Eduardo, e em certo momento o ponto saiu da curva, né? Porque você, instalado em Rio Branco, começou a fazer esses pleitos e começou a trabalhar institucionalmente com governos contrários ao seu. Exemplo, os prefeitos que são de outros partidos, e de repente vem uma força maior e diz: isso você não pode fazer. E aí você se vê acuado e diz: não, então eu prefiro sair. Por que tu preferiu sair? Você veja, hoje o Brasil está passando um momento muito difícil, uma grave crise política e uma crise econômica. Eu acho que essa crise econômica não vai se resolver enquanto não resolver a crise política. E por que nós estamos passando por uma crise política? Questão de reflexão, nós temos que fazer uma reflexão, o povo brasileiro precisa fazer essa reflexão. Eu acho que nós estamos passando muito em razão porque interesses maiores que o interesse da nação, que seriam interesses republicanos, que são interesses do bem comum, querem prevalecer. Eu acho que nesse momento de dificuldade, nós temos que dar as mãos. Se a prefeitura vai ajudar, se o governo do estado vai ajudar, é dar as mãos, se unir. É um momento de união para o bem comum. Se não fizer assim, Roberto, fica muito difícil, porque nós temos orçamentos contingenciados, nós temos dificuldades financeiras, dificuldades operacionais, dificuldades legais. Você quer dizer, outras palavras, que tem que gastar bem? Tem que gastar bem. Tem que gastar bem. E a forma de você gastar bem é com boas parcerias. E a parceria, meu irmão, se for para o bem da comunidade, se for para o bem do povo, pouco importa, para mim, quanto gestor, se ela vinha do PT, se vinha do PCdoB, do PSDB, pouco importa. Qual foi o ponto crucial que você disse: bom, não tem mais espaço para mim, eu tenho que sair? Quando foi que isso aconteceu?
que já havia nos corredores, nos bastidores, uma pressão para que você saísse. Assim, fazendo uma analogia, é como tu colocaste, um time que está ganhando, você, digamos que você é um técnico, o time está lá fazendo gol, e você tem que tirar um artilheiro, talvez, ou tem que tirar um goleador, porque um assessor, um dirigente daquele time que você participa não gosta. Então, você acaba dizendo, não, eu prefiro manter a minha coerência. Porque eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter coerência com o que a gente faz, sabe, Roberto? Eu preferi manter a minha coerência e preservar essa relação de boa convivência. O PMDB é um partido, por exemplo, que esconde muito a sua face. As pessoas não sabem o que acontece dentro daquele partido que se considera o maior do Brasil? Não, eu tenho pelo PMDB, veja só, eu me filiei no PMDB com 16 anos de idade. Eu volto a falar, eu sempre pensei na política como uma política do lado, porque a política, se você estudar, é aquela coisa bonita mesmo, de ajudar, de poder fazer algo pelo próximo. E tudo depende dela, né? E tudo depende dela. Então aí você vê no PMDB, a história do PMDB é muito bonita. Você vê a história do Ulisses Guimarães, você vê até pouco tempo um senador como Pedro Simão, pessoas que têm uma história bonita. Mas você vê um PMDB também com histórias feias, como o Aldemir Lopes, como o ex-prefeito Everaldo Gomes, essas coisas tudo. Pois é. Então você tem uma face e tem outra face. O que você tem que trabalhar? Tentar construir a face boa. Essas pessoas têm influência no PMDB? Esses que eu citei, por exemplo? O PMDB de Brasileia é forte, como as pessoas dizem, que atua nos bastidores? Querendo ou não, o PMDB de Brasileia, ele é visto dentro do partido como uma grande força. Então há sim, de certa forma, uma gestão desse PMDB também em cima do diretório, da executiva. Agora, é bom deixar claro que dentro do partido, e eu acredito que as pessoas já tiveram essa visão, que as pessoas vão votar muito nas pessoas. Dentro do PMDB tem pessoas excelentes, pessoas boas, como tem em outros partidos. O Partido da Frente Popular também tem pessoas boas, capacitadas, vários partidos. Então, eu acho que nós temos que mudar esse paradigma. A gente tem que começar a ver, não partidos, mas ver pessoas. Agora, como é que você se sente? O PMDB teve 3 indicações de nível nacional dentro desse pacote de ajuda ao Temer, que foi a CASAI, que foi o IFAM e que foi o INCRA. 2 deles, nós tivemos denúncias de corrupção comprovadas, inclusive. Uma delas, o INCRA, não, foi uma questão política. Você sai, assim, com o espírito tranquilo? Sem sombra de dúvida. Eu saio, volto a falar, o INCRA se transformou em uma segunda casa para mim. Eu chego no INCRA com um coração alegre, coração aberto. Eu deixei muitos amigos e amigas. Então te doeu sair? Doeu. Mas eu sei que eu tinha que tomar uma decisão por questão de coerência. E acabei tomando, mas assim, eu fiz da maneira que eu acredito que tenha sido da maneira mais correta, da maneira mais justa, da maneira mais transparente. Agora vamos para a questão política. O seu nome chegou a ser ventilado pelo PSDB para compor a chapa de vice com Gladson. E foi a partir daí que você passou a ter problemas? Não, creio que não. Na verdade, eu me senti muito honrado, inclusive, ter uma indicação. Eu nunca cheguei a ser convidado para ser vice. O pessoal fala muito aqui, você me convidou, esse aqui foi convidado. Então, eu nunca cheguei a ser convidado para ser vice, mas me senti muito honrado pela lembrança da questão da vice. Na verdade, a minha função quando assumi, foi vestir a camisa realmente do INCRA, trabalhar para a reforma agrária, dar minha contribuição para a sociedade. Os frutos a gente vem colhendo em razão do trabalho que a gente executou, né? Agora vamos para uma pergunta que não quer calar, de que eu já ouvi em vários cantos, não vi só num canto. Me disseram que seu pai, o conselheiro do TCE, descartou a sua candidatura a vice e disse que você deveria ser candidato a deputado estadual. Mas, tem uma vírgula, porém, não para concluir o mandato todo, para se candidatar à vaga que ele próprio, Valmir, se aposentaria para você assumir. Tem fundo de verdade? Não tem fundo de verdade nenhum. Até porque a vaga do conselheiro do Tribunal de Contas, no caso do meu pai, seria uma vaga, salvo engano, uma vaga interna do próprio tribunal. Então, isso... A próxima. A dele, no caso. Então, acredito que não tem fundamento nenhum. Acredito não, posso falar que não tem fundamento nenhum. Até porque a gente conversa, eu tenho boas conversas com meu pai, eu tenho meu pai como um grande homem para mim, uma pessoa que é um exemplo para mim. É um exemplo, meus pais, a minha mãe.
Então, mas eu nunca cheguei a conversar com ele a respeito disso. Certo. Então, não passa de especulação. Boa, especulação. Mas você é candidato a deputado estadual? Eu tô ouvindo a comunidade, tô ouvindo o povo. Eu acho assim, eu acho que tá na hora de fazer uma grande reflexão. A nação fazer uma reflexão. A política da forma como está, uma política que não tem, você veja só. Por exemplo, educação. O Brasil é um país que investe em educação, mas é um dos países que menos investe na educação primária. Ou seja, quando mais precisa, que é a formação do caráter da pessoa, o Brasil não investe. Então está na hora da gente começar a mudar esse quadro. E não vai ser possível houver a mudança desse quadro se as pessoas de bem, as pessoas que eu não estou falando só no meu caso, mas as pessoas que tenham intenção de mudar, pessoas de bem, entrem na política. É importante, eu acho que está no momento de necessidade. Se você pudesse fazer alguma coisa pelo Acre que ainda não foi feito, o que faria? Educação. Investir mais na educação. Isso é o ponto nevrálgico. Para mim para mim é uma questão diferente, porque é uma coisa de médio a longo prazo. Mas veja só, eu tenho uma filha de 8 anos de idade. Que futuro que ela vai ter se não investir na educação? Não tem. Para a gente encerrar, qual o recado que você diria ou daria para as pessoas que trabalham no INCRA, que foram seus companheiros, que estão lá continuando o seu trabalho, e para o povo que não entende bem a sua saída? Eu mandava um grande abraço para eles e dizer que eu tenho grande saudade daquela rotina, que não era rotina, todo dia era uma coisa diferente, mas eu fico assim muito grato de ter trabalhado com eles, e para toda a comunidade, assim, que eles acreditem que ali tem pessoas boas, que precisam de mais apoio, que eu digo financeiro, para poder fazer ainda mais pela reforma agrária. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Sucesso para você. Muito bom. E obrigado. Não é todo dia que a gente conversa com uma pessoa tão íntegra e com pensamentos tão bons para o nosso estado. Muito obrigado. Que os jovens acreditem na sua palavra. Amém. Obrigado. Obrigado a você pelo carinho da audiência e continue prestigiando o nosso Bar do Vaz e também os meninos do Gameleira Connection. A todos, até lá.